Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, você sabe que o som aqui do meu microfone hoje, a conexão não tá muito boa, tá um som meio robotizado, parece que não tá lá 100%, né, Débora? Agora melhorou. Melhorou tá um pouquinho? Uhum. Mas o Rodrigo Aidar, eu quando abri o meio o comentário no meio-dia, eu falei naturalmente sobre as vacinas, sobre a obrigatoriedade, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, e disse que você ia abordar um tema importante, que tem a ver com isso, né? Supremo sendo Supremo e Supremo não sendo Supremo. Então, passo a palavra ao nosso nobre Rodrigo Aidar. Conta para nós. Salve, Arneg, salve, Débora Arneg. Só que, antes de entrar nesse assunto, deixa eu quebrar aqui a pauta e o nosso protocolo, porque eu estava vendo o caso desse cara que a Débora usou a palavra certa, ele deu uma encoxada na colega ali na sessão, e você falava do processo de quebra de decoro parlamentar. Enquanto eu esperava aqui, eu fui pesquisar correndo, é o seguinte, por irregularidades graves, as punições vão de advertência, censura, que pode ser verbal, escrita, perda temporária de exercício do mandato e perda do mandato. E no artigo 5º do Código de Ética, ou do Código de Processo por quebra de decoro, diz que pode perder o mandato por irregularidades graves. Agora, precisa saber o que é irregularidade grave. Se você dá uma encoxada daquela, perdão, mas a expressão é essa, eu acho que a Débora foi feliz. Numa colega não é uma irregularidade grave, eu acho que nada mais é. Eu não consegui ter tempo de ver os prazos aqui, como você estava falando, mas depois a gente pode falar disso. Outra hora. Acho importante, porque se a gente não monitorar, eles dão um jeito de fazer esquecer. Porque é dramático, exato, né, Aidar? Você imaginar que só vai ter solução quando o assédio termina em agressão, quando você sai do assédio para o feminicídio, quando você sai do ato de racismo para o homicídio. Então, só no caso dramático, caso dramático, não é que tem uma vítima, você teve uma morte, acabou a vida da família. Então, se não interromper as agressões quando elas são menores do que um homicídio, você não tem um efeito pedagógico. Ok, todo mundo que mata alguém vai para cadeia. Pô, mas é assim que tem que ser? Não faz sentido. O que esse deputado fez foi escandaloso. Todo mundo viu, todo mundo deu, ninguém ficou em dúvida, não teve uma emissora de TV, de rádio, jornal. Não é que alguém olhou e falou, não, eu acho que vocês estão sendo exagerados. Ele foi leve... Não, a interpretação... Não tem interpretação, não precisa de VAR, não precisa de nada. Ele foi lá para o ataque. Aliás, né? Pois é, ele foi pro ataque, ele foi, eu vou agora mostrar para ela quem é que manda no corpo dela, porque eu posso. Quebrou a cara e tomara que agora perca o mandato, né? Exatamente, e tem aqui o processo, olha, institui o Código de Ética e Decoro para parlamentar e outras providências, é a resolução 766 de dezembro de 94 da Alesp. Eu já estava fuçando aqui enquanto a gente falava, mas vamos lá para o nosso assunto. Precisa ter uma reprimenda grave em relação a esse sujeito, porque não é possível que isso aconteça na nossa cara assim e nada aconteça de grave com um cara desse, né? Mas falando do Supremo, Eneg, você tratou muito bem da vacina, da decisão do Supremo, colocou ela nas balizas e nos parâmetros certos. Então, assim, eu não tenho muito o que falar sobre a decisão do Supremo, e eu queria comentar isso, como é bonito ver o Supremo sendo o Supremo. Porque se a gente parar para analisar, num espaço de poucos dias, a gente começou a semana com o ministro Edson Fachin suspendendo com uma canetada a decisão liminar individual, uma resolução do governo Jair Bolsonaro que zerava a alíquota de imposto de importação para armas de fogo, revólveres e pistolas. A gente pode não gostar dessa decisão do Bolsonaro, eu, particularmente, acho um absurdo um governo zerar a alíquota de arma e implantar a ideia de taxar livro, por exemplo. Mas, e aí, o mas é porque a minha opinião pessoal é uma e o desenho das instituições é outra. Cabe ao Supremo, do alto da sua relevância, importância, se meter na pequena política fiscal tributária do governo federal? E se amanhã o governo, esse ou outro governo, Eneg, resolver desonerar o arroz
e alguém for contra isso, o Supremo vai decidir se o governo pode ou não desonerar o arroz integral, por exemplo. Esse é o tipo de discussão que o Supremo tem que afastar de si. O Supremo é provocado pelo partido político, mas ele não precisa dar uma resposta que muitas vezes ultrapassa aquela linha da separação dos poderes, que é uma linha imaginária. Você não pode ir e voltar com essa linha à vontade. Você precisa ficar dentro de um quadrado mínimo. E aí eu queria pegar essa decisão do Fachin e comparar com a decisão de ontem, o julgamento que correu nos últimos 2 dias no Supremo, um tribunal julgando um tema sensível, com objetividade, com clareza e em colegiado, cumprindo aquela que é a sua principal atribuição, que é controlar a constitucionalidade das leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Porque, como você já disse, o que o Supremo decidiu é que a lei aprovada no começo da pandemia e que impõe a possibilidade de o Estado exigir a vacinação compulsória, ela é constitucional. E com votos, assim, espetaculares, inclusive do ministro Ricardo Lewandowski, que brilhou ontem com um voto claro e dias antes deu uma decisão liminar exigindo o calendário de vacinação para uma vacina que não existe. Ou seja, quando o Supremo faz o que o Fachin fez no começo da semana, o ministro Edson Fachin, ele se enfraquece. E quando ele faz o que ele fez ontem, que começou na quarta-feira e terminou ontem, o Supremo se fortalece. O Supremo faz com que, assim, ele vira o Supremo que ele deve ser, o Supremo que proíbe censura, o Supremo que diz que para um escritor escrever uma biografia não é necessária a autorização do biografado, o Supremo que derruba a regra da Anvisa que proíbe, como aquela regra discriminatória horrível, que proibia a doação de sangue só porque o sujeito é homossexual, enfim. É esse Supremo que a gente quer ver mais e mais, e não o Supremo das canetadas, Werneck. E eu acho que o julgamento de ontem mostrou o Supremo que é Supremo e que deve continuar sendo assim em 2021, é o que a gente espera. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, perfeita análise, é muito atual, e é isso mesmo, é o Supremo dando exemplo para o próprio Supremo sobre como o Supremo deve se comportar. Bom, na semana que vem eu não trabalho, Aidar, você não sei se trabalha ou não. Volto no plantão do Ano Novo, não sei se você trabalha ou não. Então desejo a você um Feliz Natal de todo jeito, não vamos nos falar antes do Natal, se a gente falar antes do Ano Novo, então não desejo um Feliz Ano Novo ainda, embora eu já deseje desde já. É melhor já desejar 2 vezes, porque 2020 foi tão difícil, né? Vamos desejar Feliz Ano Novo várias vezes. Então já desejo Feliz Ano Novo, Feliz Natal, boa entrada para você e sua família. Obrigado, Werneck. É muito, muito, muito prazeroso e é uma honra para mim dividir a bancada com você, com a Débora, com a Sheila, com o pessoal da Band News. Esse ano, de novo, foi um ano muito feliz para mim por conta disso também, apesar da pandemia e de outras dificuldades que todos nós passamos. Valeu mesmo. Eu ainda entro quarta-feira, mas daí só volto em 2021. Então, desejo Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Beijão, tá valendo. Aidar, Feliz Valeu, Natal, Aidar. boas festas. Beijos. Beijão, gente. Valeu. Aquele abraço para você. Outro.